Olá, meu nome é Fernando Bender, sou gerente de desenvolvimento da Greenfield. Estamos aqui com o nosso software Wild Horses analisando o Ripple cotado em dólares para a semana que termina nesse domingo, dia 9 de setembro, às 23h59. O nosso software Wild Horses, ele dentro desse algoritmo que faz o enquadramento de preços dentro de canais, havia enquadrado os preços dentro de um canal de baixa que há 2 semanas atrás foi rompido. O movimento dos preços confirma esse rompimento seguindo dentro de uma tarja horizontal, ou seja, horizontalizando o movimento dos preços dentro dessa faixa aqui azul clara que ela mais frequentemente visitou dentro desse prospecto de preços que nós temos aqui no gráfico. Ora, a força do movimento está fraca, ou seja, o volume associado aos preços caiu nas 2 últimas semanas em relação à terceira semana atrás. E mesmo assim, os preços mantiveram o nível, o que sugere que esse é o nível de equilíbrio dos preços, ou seja, eles não precisam de uma força extraordinária para se manter. Porém, em função disso, eles provavelmente precisem de uma força extraordinária para rompê-la. Se essa força extraordinária para rompê-la for para cima, isso vai acontecer com uma correlação elevada entre preços e volume, ou seja, volume sobe, preço sobe, abandona essa faixa que ele se encontra. E se a força extraordinária para romper essa região for para baixo, nós vamos ter uma correlação negativa entre preços e volume, ou seja, volume aumenta, preço cai. Tá? Nós achamos que essa opção é pouco provável e dentro da nossa interpretação que a gente já comentou na análise da semana passada para esse mesmo ativo, que o pico que ocorreu em final de janeiro, fevereiro desse ano, está relacionado com um surto de volume que frequentou esse ativo, ou seja, uma rápida entrada de dinheiro e posteriormente então uma saída desse dinheiro. Agora, se nós formos analisar numa perspectiva de mais longo prazo, nós temos aqui os preços orbitando na casa dos 20, 25 centavos e agora estão orbitando na casa dos 35, 30 centavos. Ele está falando de uma valorização de 50% de dezembro do ano passado para agora, ou seja, em menos de 10 meses, vamos lá, em menos de um ano. Isso é uma excelente valorização. O problema todo está em quem adquiriu esse ativo durante esse surto, que pagou alguma coisa na casa de R$1, 2, talvez 3, e em função disso está observando agora uma desvalorização de até 90%. E isso é bastante prejudicial se ainda se manteve agarrado a esse ativo. Porém, olhando apenas o comportamento do Ripple, uma valorização de 20, 25 centavos para uma faixa de 30, 35 centavos está excelente dentro desse curto espaço de tempo. Tá? Poucas moedas tiveram essa valorização. Tá? Ao contrário, a maioria das moedas de mercados emergentes estão experimentando uma desvalorização de quase 30% nesse mesmo intervalo de tempo, alguns até no intervalo de tempo menor. Então, a nossa expectativa desse gráfico aqui é que o volume continuando nessa faixa que está, os preços continuem dentro desse patamar. Qual é esse patamar? Por esse gráfico aqui, fica em torno de 10 centavos a quase 50, é uma faixa bastante ampla. Por isso, nós vamos analisar esse ativo agora numa perspectiva de mais curto prazo, ou seja, um horizonte de 23 semanas. Ora, dentro de um horizonte de 23 semanas, como nós temos aqui, o nosso algoritmo detecta que os preços estão dentro de um canal de leve baixa, mas isso não é a informação mais importante que ele está mostrando aqui. Ele continua mostrando um volume fraco associado aos preços e mesmo assim ele vem se mantendo no nível, ou seja, mesmo nessa perspectiva de 23 semanas, nós vemos que os preços estão, como eu havia comentado referente ao gráfico passado, numa região de equilíbrio, ou seja, ele não precisa de uma força extraordinária para se manter nessa faixa. A consequência disso é a nossa observação que a gente vem fazendo não só para o Ripple, mas para outros ativos de criptomoedas, que é a mudança de uma trajetória de queda para uma trajetória horizontal.
O que quer dizer isso? Se antes há pouco o normal era que os preços caíssem, agora o normal é que eles andem de lado, sobe um pouco, cai um pouco, tá? Essa é a perspectiva aqui. Existe uma faixa que ele mais frequentemente visitou entre praticamente 40 e 50 centavos, mas ele vai precisar de um pouco de volume talvez para chegar lá. Apesar de, para haver abandonado, ele não precisou de volume, provavelmente para retornar ele vai precisar de volume, tá? Agora a gente pode ver que para testar a casa dos 80, quase 90 centavos, esse salto ocorreu com um grande volume em relação ao que ele tem experimentado, mas não tão grande assim estatisticamente, tá? Que é coisa pouco acima de um desvio padrão, acima da média, tá? Não é nada extraordinário estatisticamente, tá? Mas atualmente isso não tem sido o que ocorreu, não tem sido o evento mais frequente. Bom, desse gráfico aqui, o que a gente pode esperar? A normalidade dele fique dentro de uma faixa de 30, onde está o fundo desse canal, 30 centavos, até 40, onde termina o topo dessa faixa aqui. Então, isso é uma região que a gente pode esperar ele, não havendo variações significativas no volume ao longo da semana. Vamos olhar então para o próximo algoritmo que faz a predição dos preços. É um algoritmo independente desse que identifica os canais. E aí o que a gente encontra aqui? Nós encontramos o Ripple, então, sendo esperado dentro do intervalo entre 30 e 37 centavos. Notem que existe uma concordância entre a expectativa desse algoritmo e expectativa a partir do gráfico de 23 semanas que a gente acabou de analisar, onde a faixa está 30 a 40 centavos. Então existe uma concordância muito grande entre os dois intervalos, ou seja, é o que a gente pode esperar, um praticamente confirma o outro, tá? Se vocês lembrarem ou estão acompanhando as nossas análises, na semana passada nós tínhamos feito a previsão de que os preços terminariam a semana em 2 de setembro em 32 centavos. Tá? E essa semana, de fato, então, em 2 de setembro, os preços terminaram a 34 centavos, tá? Que é esse preço aqui. Então vocês podem ver que a margem de erro nossa foi bastante boa, tá? Nós tivemos uma margem de erro aí na casa de 8%, tu está falando de 2 centavos, tá? Praticamente 3 centavos de erro num ativo que tem variado bastante, tá? Agora, uma coisa interessante e que é bastante positivo para a moeda, como moeda, é que os preços estão perdendo volatilidade, ou seja, eles estão variando cada vez menos, tá? Vocês podem notar que faz já agora 3, quase 4 semanas que nós não temos mais movimentos bruscos nos preços de uma semana para outra, tá? Vocês podem ver aqui no gráfico, ele sofreu uma queda aqui de 40 a 45 centavos para quase 30, tá? Isso aí é tremendamente rápido, nós estamos falando aí de 30% dos preços, 30 a 35, uma perda de uma semana para outra, tá? Isso é demasiado amplo, tá? Para qualquer ativo de qualquer natureza, tá? Isso indica uma volatilidade muito grande e essa volatilidade aparentemente está sendo abandonada, está sendo reduzida em função, então, mais uma forma de confirmar a nossa expectativa de que os preços agora tendem a andar de lado. E isso fica claro quando a gente vê que o intervalo previsto para a semana seguinte, essa agora que termina nesse domingo, está praticamente centrado em torno do valor anterior, ou seja, ele enxerga uma possibilidade de subir e descer com igualdade referente ao patamar da última semana, e esse intervalo então está razoavelmente estreito, nós estamos falando aí de 3 centavos para cima, 3 centavos abaixo do fechamento da semana anterior. Essa então é a nossa análise para esse preço, para esse ativo, né, do Ripple, para agora essa semana terminando nesse domingo, dia 9 de setembro, às 23h59. Ou seja, esperamos um movimento lateral. Notem que oscilações para cima e para baixo desse intervalo durante a semana não alteram a nossa análise, tá? Não altera a nossa análise porque nós consideramos apenas e somente
o fechamento da semana nos domingos às 23h59. Nenhum outro valor do ativo em qualquer outra data, em qualquer outro momento é considerado na análise. Isso é o elemento-chave da nossa metodologia, que é sistemas amostrados aplicados a ativos financeiros. Muito obrigado, acompanhe as nossas análises, assine nosso canal. Muito obrigado a todos que têm assinado nosso canal no YouTube. Muito obrigado a todos que têm participado do nosso canal no Telegram. Muito obrigado a todos que participam do nosso grupo de discussão no Telegram. E muito obrigado a todos que assinaram a nossa newsletter no nosso website. Nós estamos trabalhando para integrar essas ferramentas e dar a elas uma cara única, uma forma única. Por favor, tenham um pouco de paciência, continuem com a gente, nós contamos muito com vocês. Até mais. Obrigado.